Olá, esta é a 35ª lição introdutória à ética e na videoaula de hoje trataremos do utilitarismo hedonista. Bem, o principal autor que será abordado aqui é Bentham, Jeremy Bentham. Nas próximas videoaulas trataremos de um outro grande pensador, expoente do utilitarismo, a saber, John Stuart Mill. Bem, para começar então, é importante dizer que Bentham escreveu uma obra vastíssima, mas aqui apresentaremos apenas algumas ideias desta obra, Os Princípios da Moral e Legislação, que foi publicada em 1789, o ano da Revolução Francesa. Bem, é nesta obra que Bentham estabelece um critério bastante simples, num certo sentido, para a gente compreender e estabelecer se as ações são corretas ou não. Não apenas as ações, mas também se as leis eventualmente seriam legítimas, né, ou não, dado que os princípios aqui se aplicam não apenas à moralidade, mas também ao direito de um modo geral. E este critério, né, o critério que tem que ser usado para estabelecer se uma ação é correta ou não, se uma lei é legítima ou não, é um cálculo em relação a uma produção de prazer ou dor em relação a qualquer curso alternativo do agir humano. Bem, então, para começar, é importante dizer que esse critério, ele é um critério naturalista, né? O Bentham começa a sua obra dizendo que a natureza nos pôs sob dois soberanos, o prazer e a dor. Tudo que nós fazemos, direta ou indiretamente, consiste numa tentativa de buscar uma vida prazerosa e evitar uma vida de dor, de sofrimento, de tristezas, etc. E que não há outra base para o estabelecimento da correção das ações, então, senão essa base natural do prazer e da dor. Bem, é nesse sentido, então, que a gente pode dizer que o utilitarismo, na modernidade, é sim uma ética que preenche aqueles traços que foram indicados, né, em relação a um certo rompimento com éticas antigas e o surgimento de uma ética especificamente moderna, né? Essa base naturalizada, então, ela não faz apelo à tradição, a grandes verdades, nem nada, e é uma ética, então, construída a partir dessa base, né, hedonista. Bem, como veremos, John Stuart Mill terá algumas diferenças em relação a Bentham. Então eu vou qualificar apenas o utilitarismo defendido por Bentham de hedonista, né? O utilitarismo do Mill eu vou chamar utilitarismo eudaimonista e vamos tratar dele na próxima videoaula. Tendo feito esse esclarecimento inicial, então eu vou apresentar agora as críticas que Bentham faz a uma ética que nós já estudamos há pouco tempo, há 2 videoaulas atrás, que é uma ética baseada em direitos naturais. Então, assim como David Hume, né, chama a ideia do contrato de ideia fantasiosa, né, uma certa ficção filosófica, assim também Jeremy Bentham critica os defensores de uma moralidade baseada em direitos naturais, né, que é, por exemplo, defendida por John Locke, como vimos, né, dizendo que eles são ficções, né. Essa ideia, então, né, de que há propriedades intrínsecas à pessoa ou que são direitos da pessoa qua pessoa, né? Isso é um fundamento de uma espécie de justnaturalismo na filosofia do direito ou na ética, então, uma moral baseada em direitos naturais,
para o Bentham é uma ficção, né? Num livro chamado Falácias Anárquicas, ele escreveu o seguinte sobre direitos naturais: são simples absurdos. Direitos naturais e imprescritíveis são simplesmente absurdos retóricos, absurdos sobre pernas de pau, né? Quer dizer, que não tem um fundamento seguro. Bem, o Bentham, enfim, faz não apenas essa crítica, dizendo que é uma ficção, né? Mas ele ironiza quem tenta estabelecer uma ética baseada em direitos naturais. Nós vimos, quando tratamos de John Locke, né, que John Locke influenciou a independência americana, né, e particularmente, por exemplo, a Declaração dos Direitos da Virgínia, né, naquela época, fazia um apelo à ideia de direitos naturais. Tá? Mas para o Bentham isso era um mau uso da linguagem. Tá? A gente poderia falar de direitos naturais de uma forma figurativa, talvez, mas não sustentar que são entidades efetivamente existentes. Né? Outra crítica que ele faz é uma certa ironia à lista dos supostos direitos naturais, né, da Revolução Francesa. Então, numa primeira lista eram citados direitos naturais, a liberdade e a igualdade. Depois foram introduzidos outros direitos naturais, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão, etc. Uma outra lista, a igualdade foi amenizada, a resistência contra a opressão foi descartada e tudo mais. Quer dizer, esses rascunhos, né, que antes da promulgação, claro, da Revolução Francesa, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles, enfim, exibem, né, essa ideia de que, enfim, talvez, de fato, direitos naturais, né, que depois são chamados de direitos humanos, podem ser considerados difíceis de fundamentar. Então, Bentham pergunta, né, qual é, pois, a verdade das coisas? Que não há direitos naturais. Tá? Direitos que são anteriores ao estabelecimento do governo. Não há direitos naturais em contraposição ou distinção aos legais, tá? Sendo a expressão de uma mera figura de linguagem. Bem, eu quero então aqui salientar, é claro, né, que Bentham não é alguém que critica a ideia de direito como tal. Ele diz que esse conceito faz sentido, sim, mas só como expressão de um direito legal, né? Quer dizer, instituído o governo e sendo o governo a fonte legítima, né, autorizada a legislar, uma vez que uma lei é promulgada, ela estabelece direitos e obrigações. Então, claro que num sentido básico de direito legal, né, Bentham nada tem a objetar. Essa observação é importante porque logo mais veremos que ela pode ser, sim, e para Bentham é, né, uma ideia que alimenta, por exemplo, a ética animal. Bom, antes de chegarmos lá, né, é importante então salientar que Bentham se contrapõe a Locke, né, assim como Hume se contrapõe a Hobbes, né, os hobbesianos, os que defendem a ideia de um contrato. E logo mais veremos que Bentham também se contrapõe ao próprio Hume, no sentido de dizer que o princípio da utilidade é o oposto, né, de um princípio da simpatia ou do ascetismo. Bem, então, para entendermos bem essa fundamentação que Bentham faz da moralidade, é importante enunciar claramente o que é o PU, né, o princípio da utilidade. E Bentham faz isso nessa obra que eu mencionei, Os Princípios da Moral e da Legislação, nos seguintes termos. Eu cito Bentham: o princípio da utilidade é aquele princípio que aprova e desaprova cada ação de acordo com a tendência que ela parece ter de aumentar ou diminuir a felicidade da parte cujo interesse está em questão. Então, traduzindo, né, em palavras simples, o princípio da utilidade diz que uma ação ela é obrigatória se ela
contribui, se ela incrementa, aumenta a felicidade, e aqui vamos lembrar, por exemplo, já de Hutchison, né? Para um maior número de pessoas, né? E ela é uma ação proibida, né? Incorreta, injusta, se ela faz o contrário, se ela, por exemplo, incrementa a felicidade, né, desse maior número de pessoas. Então, claro, vamos pensar aqui, por exemplo, também no legislador, né? O legislador, quando está planejando promulgar uma lei, ele deve se perguntar se essa lei favorece o maior número de pessoas, se ela incrementa a felicidade, né? Para dar um exemplo banal, vamos supor que o governo considere distribuição de merenda em escolas públicas, né? Financiadas pelo Estado. Bom, isso pode incrementar a felicidade e, portanto, Bentham diria que é sim uma ação que é obrigatória. Logo mais farei algumas outras aplicações, né, desse princípio, exatamente tentando mostrar como a gente pode mensurar e calcular, né, o tipo de consequência que uma ação ou a adoção de uma legislação tem. Então a gente vê pelo princípio da utilidade, né, que Bentham é um filósofo, um pensador que é consequencialista, nesse sentido que diz que são os resultados da ação que estabelecem se essa ação é correta ou não, se deve ser feita ou não, ou se é, por exemplo, simplesmente permissível. Bom, o Bentham também, então, esclarece esse princípio de uma forma indireta. Ele diz, por exemplo, que ele se contrapõe a outros princípios, e aqui ele tem em mente a simpatia, né? Então, aqui é importante a gente diferenciar bem Hume, que era e é considerado um certo iniciador, né, do utilitarismo. Lembrem que, por exemplo, a virtude artificial da justiça, ela é louvada, por quê? Porque ela é útil para a sociedade, né, ao proteger, por exemplo, a propriedade privada, ao defender a segurança das pessoas, etc., né? Mas tem uma grande diferença entre esses utilitarismos, digamos, exatamente porque Hume, né, fundamenta a sua moralidade, como vimos, nos sentimentos morais, na simpatia, né, o senso moral, e também um certo sentimento particular, e nesse sentido ele é um não cognitivista na ética, né, um antirrealista, metaeticamente falando. Então, para o Hume, a moralidade é uma questão de sentimentos. Já Bentham é um racionalista. Ele estabelece o princípio esclarecido acima e depois diz que nós temos que, enfim, calcular, né, até no sentido matemático mesmo, né, os resultados de cursos de ação, e é isso que vai nos permitir estabelecer se as ações são corretas ou não, né? Então, enquanto Hume é um sentimentalista, digamos, Bentham é um racionalista. E a crítica que Bentham faz a Hume, né, é que a simpatia é sim um sentimento moral, né, até louvável, mas que tem um alcance bastante restrito, né? Aliás, o Hume concede isso. Ele diz que, enfim, nós primeiro nos preocupamos com os nossos interesses, depois nós sentimos uma certa simpatia pelos membros da nossa família, depois, quiçá, pelos integrantes da nossa comunidade, nosso bairro, cidade, nação, etc. E esse sentimento vai se enfraquecendo, né? E é difícil dizer para o Hume, por exemplo, que a gente possa sentir, né, uma simpatia, né, se compadecer com o sofrimento das outras pessoas, por exemplo, né, considerando quem mora lá no outro lado do globo. Então, de fato, a simpatia como sentimento moral, ela tem um alcance bastante limitado, né? O outro polo oposto à utilidade, a ideia de uma maximização da felicidade para a maioria, né, é o ascetismo. E aqui, como é um propósito dessas videoaulas, né, fazer sempre que possível e sempre que relevante também
uma certa comparação com as chamadas éticas orientais, né? Aqui eu gostaria de mencionar a ética jainista, né, que ela é ascética, e como Bentham diz que o ascetismo é o contrário, né, do princípio da utilidade no sentido hedonista, né, é importante lembrar aí que o jainismo é uma moralidade, né, bastante antiga, indiana, fundada há 25 séculos atrás, que defendem, por exemplo, que nós temos que ter um conhecimento correto, uma fé correta, uma conduta correta, né? Praticarmos penitência também, etc., né? E assim renunciarmos à violência, precisamos falar a verdade, abster-se de sexo, não beber álcool, desapegar-se das pessoas, etc. Quer dizer, ali tem uma série de prescrições já mais específicas, que não vem ao caso citar todas, né? Mas que é uma ética que continua influenciando hoje também, por exemplo, principalmente, né, a ética animal, dado que os janaístas em geral são, por exemplo, vegetarianos, né, e eles prezam e reverenciam todas as formas de vida, né? Então, de tal forma, por exemplo, que muitos até radicalizam e para evitar tirar a vida de um animal não humano, eles, por onde andam, né, limpam o chão, se abstêm de respirar ou colocam uma máscara e tudo mais, né? Quer dizer, eles de fato cultivam uma vida bastante simples, ascética e tal, não buscam a maximização do prazer, como o utilitarismo, e nesse sentido, então, são realmente opostos, tá? Bem, essa ideia de reverência à vida como um todo será retomada mais adiante, porque enfim, ela é uma ideia que faz bastante sentido na ética, na bioética, né, particularmente a bioética geral, holística, né, uma bioética global. Então, quando tratarmos na ética contemporânea de questões bioéticas, voltaremos aí a esse ponto. Bem, agora eu gostaria então de tentar aprofundar as contribuições de Bentham, né, que não apenas enunciou claramente o princípio da utilidade, mas procurou então construir sistematicamente a ética utilitarista. E, claro, aí aplicando tanto a moralidade, a ações particulares, quanto à legislação. E uma das grandes contribuições de Bentham, né, foi defender que é possível estabelecer um cálculo hedonista, assim, de se uma ação produz um surplus de prazer, por exemplo, em relação à dor, né? Então ele criou uma série de critérios para mensurar o prazer e a dor, né? Então, claro, nós vamos pensar dessa maneira, né? Intuitivamente parece claro que existem grandezas, né, em relação a esses fenômenos, a sentir dor, sentir alegria, sentir contentamento. Nós podemos dizer claramente, estamos mais ou menos alegres, né? Nós estamos sofrendo mais ou menos, né? E também faz sentido, e a gente fala assim cotidianamente, né, que a gente deve escolher dos males o menor. Então são grandezas, de fato, né? E o Bentham disse que é possível mensurá-las objetivamente, né? Então, nesse livro, ele criou, né, alguns critérios para mensurar o prazer. Estão aí a intensidade do prazer, se é um prazer, por exemplo, né, intenso ou mais fraco, né? Se é um prazer duradouro ou não, e aí a gente pode já começar a juntar esses critérios. Então, por exemplo, a gente pode ter um prazer intenso ao se alimentar de uma refeição bem preparada, né? E se essa refeição a gente for degustando a comida, digamos, né, devagar, aumentando o tempo, etc., claro que nós já vamos maximizando ali também o prazer, né? Se o prazer ou a dor está mais, digamos, dentro de um âmbito, né, de certeza ou incerteza,
se ele está próximo ou não, se ele é fecundo, quer dizer, se ele gera outros prazeres ou não, e assim por diante. Eu não vou apresentar todos. O que eu vou pedir para vocês pensarem, e o exemplo está ali também, né? Eu até vou colocar aqui no quadro, simplesmente nesses termos. Imaginem um curso de ação A e um curso de ação B. Então, para um utilitarista, sempre é possível não apenas decidir se esse ato deve ser feito, né, mas para estabelecer se ele é o correto, se ele é o obrigatório, a gente precisa deliberar cursos alternativos de ação, porque bem pode ser o caso, né, que exista curso de ação que produza mais prazer do que esse que nós estamos analisando imediatamente. Então, por exemplo, se o curso de ação A produz, eu vou colocar o sinal positivo aqui, né? 3, vamos lá chamar essa unidade, né, de prazer, edom, né? 3 edons de prazer, né, uma certa unidade, uma certa intensidade de prazer que dure, digamos, 1 minuto, né? Tem uma intensidade média, com uma certa certeza e proximidade e tal, né? Então, se o curso de ação A tem 3 edons, né, e tem um ponto negativo, né, de sofrimento, ele tem aqui no total 2 edons positivos, né? Então, digamos, se nós escolhemos aí, esse é o exemplo, né? Sair com os amigos numa sexta-feira à noite para comer pizza, dançar, etc. Bem, pode ter um ponto negativo? Pode, a gente precisa se deslocar, pagar o transporte e tudo mais, mas a gente vai comer, a gente vai dançar, 2 edons, a gente vai rever amigos, socializar, 3 edons. Então, o surplus aqui, a totalidade, são 2 edons. Tá? Esse, enfim, é uma forma, né, de verificarmos que o curso de ação traz, sim, mais prazer do que dor e sofrimento. Agora, se num curso de ação diferente, a gente tem, por exemplo, né, 13 edons e nenhum ponto negativo, o exemplo que eu citei ali foi chamar a pizza, ficar em casa, né, no conforto do lar, assistindo um belo filme, etc. Né? Então, se alimentar, o conforto e o prazer de assistir um filme e nenhum ponto negativo, então o Bentham diria o seguinte, que o curso de ação B é obrigatório. Por quê? Porque ele não tem nenhum ponto negativo, ele tem 13 dons, né, em relação ao anterior que tem 2. Então, sempre que nós tivermos, né, uma quantidade maior de prazer em relação a dor e sofrimento, esse curso de ação é obrigatório. Tá? Esse curso de ação, né, ele é, em relação a esse, né, proibido. Quer dizer, a gente tem aí o oposto também. Né? Sempre que a gente tiver, enfim, por exemplo, né, um curso de ação C com 3 pontos negativos e nenhum positivo, nenhum edom, né, a gente tem um curso de ação proibido. Né? Ele só causa dano, sofrimento. E aí a gente precisa se abster de agir. Quando a quantidade de prazer e dor é a mesma entre cursos alternativos de ação, então se diz que é tanto permissível fazer A quanto fazer B. Bom, é claro que essa apresentação ela é breve, os exemplos são, né, bastante simples, e é claro que a gente poderia pensar em relação a essa possibilidade, né? Quer dizer, é verdade que sempre é possível mensurar assim objetivamente, matematicamente, calculando, né, os edons que resultam, né, dos nossos atos ou da adoção de certas leis ou não. Né? Pensem um pouco sobre isso. Né? Aparentemente há, sim, problemas. Né? Por exemplo, parece muitas vezes que quanto mais a gente busca a realização de prazer, mais a gente se sente, enfim, com problemas para realizar. Né? Mas o Bentham apostou nisso e apostou na ideia de que a gente, de fato, conseguiria maximizar, né, o prazer e as alegrias, a felicidade e minimizar a dor e o sofrimento. Né? E que isso é, enfim, sinônimo de agir moralmente ou não.
foi nesse espírito que ele criou, né, o famoso panóptico, que vocês têm ali, quer dizer, a ideia de um sistema prisional que procurasse maximizar a utilidade social, né? Quer dizer, com um mínimo, e aqui está, né, com um mínimo de vigias, né, numa prisão, no centro tendo uma cabine, né, e podendo ver ao redor o máximo possível de prisioneiros, né, com esse sistema, quer dizer, o governo, por exemplo, racionaria os custos, né? Quer dizer, ele com o menor custo possível teria um sistema de segurança que supostamente seria melhor. Então, essa ideia, né, de minimização de custos, maximização de resultados, etc., que é uma ideia tipicamente econômica, foi trazida para dentro da moralidade e ela informa, é o tipo de racionalidade que informa a concepção de moralidade do Bentham. Claro que há problemas, né, nessa ideia. Um deles que nos interessa aqui é o chamado paradoxo do hedonismo, né? Então, fazendo uma reflexão crítica aqui sobre essa ideia de mensuração do prazer e da dor, a gente claramente pode perceber que há problemas, né? E um deles é esse, quer dizer, o prazer ele tem uma certa natureza que é a seguinte: quanto mais a gente busca conscientemente, por exemplo, quanto mais a gente fica calculando cursos de ação para agir, parece que a gente vai se distanciando desse prazer, né? E como essa deliberação pode ser indefinida, porque há muitos cursos alternativos, né, para calcular, etc., a gente pode, com isso tudo, não trazer o melhor resultado possível. Quer dizer, de fato, não maximizar o prazer, né? Então, isso é chamado paradoxo do hedonismo. Existe sim uma solução para ele, que é o que os consequencialistas atuais fazem, que é dizer, bom, muitas vezes a gente, por razões utilitárias, não deve ficar sempre fazendo esse cálculo hedonista, né? Então, isso é chamado consequencialismo indireto, que será estudado na ética contemporânea. Bem, agora para finalizar a apresentação das principais contribuições de Bentham à ética, eu vou tratar desse último ponto, já antecipado, a ética animal, porque Bentham, nesse livro, né, na verdade, bastante mais para o final do livro, ele estabelece um critério, né, que complementa esse critério do prazer e da dor, e estende ele não somente a um cálculo de ações, digamos, e suas consequências ao universo dos seres humanos, mas inclui, né, os animais não humanos também, que têm, vamos chamar assim, a capacidade de senciência, capacidade de sofrer, né, ou, claro, de levar uma vida de prazer, uma certa agradabilidade, tá? Mesmo então que não há que eles não sejam, os animais não humanos não sejam capazes de aplicar e calcular dor e prazer, etc., eles são sim, né, seres que sentem, que sofrem, que, enfim, também têm um comportamento que revela uma certa alegria. Então, como na ética animal contemporânea, muitas vezes Bentham é citado, né, e visto como um precursor dessa ética, eu vou citar, né, uma ética animalista, no caso, ou zoética. Então, o Bentham escreveu o seguinte: pode chegar o dia em que o restante da criação animal venha adquirir os direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados a não ser pela mão da tirania. Prestem atenção, a palavrinha direitos ali, né? Claro, lembrando da crítica de Bentham aos direitos naturais, estamos falando aqui de direitos legais. Quer dizer, os direitos dos animais fazem sentido quando há leis, por exemplo, no Brasil existe, né, que proíbem maus tratos, a crueldade em relação aos animais. Aliás, é uma lei bastante antiga, de 1924. Bom, aí o Bentham fala dos franceses, né, que eram racistas e que estavam vendo que a cor da pele já não era motivo para discriminar seres humanos e tal. Não vou mencionar. Eu vou só ler a parte final grifada, onde então o Bentham pergunta onde a gente pode traçar linha demarcatória, né,
entre aquilo que é considerado correto ou não, né? Digno de consideração moral ou não. E ele pergunta, é a faculdade da razão? Né? Ou talvez a faculdade do discurso? Quer dizer, a linguagem, tradicionalmente, né, até Bentham, essa era a ideia, quer dizer, somente seres racionais eram seres dignos de consideração moral. Né? E ele, no fundo, então, recusa essa ideia. Né? Diz que um cavalo adulto ou um cachorro, né, é, em comparação, por exemplo, um animal mais racional e mais tratável do que um bebê de um dia, ou de uma semana, ou de um mês. Né? Então, essa que é a frase famosa, né? A questão não é se eles, né, as crianças, os animais e tal, podem raciocinar, se eles podem falar, fazer uso da linguagem ou não, mas é se eles podem sofrer. Né? E aqui a senciência, essa palavrinha que vai aparecer bastante mais adiante nas nossas videoaulas sobre ética contemporânea, né? Essa capacidade de sentir dor, prazer, né? etc., vai passar a ser o critério para a construção de uma ética animal. Né? Então, mesmo que se fale no utilitarismo de ética animal baseada em direitos, é sempre, né, nessa linha do Bentham, um tipo de consideração sobre direitos legais e não naturais, dado que, enfim, não existem direitos naturais nem para nós humanos, nem para os não humanos, segundo Bentham. Bem, por hoje é isso. Essa pequena apresentação de Bentham será complementada na próxima videoaula com as reformulações que John Stuart Mill introduziu no utilitarismo. Até lá!